Está começando Fala aí, BNI, o podcast que transforma vidas e negócios através do poder das conexões. Sou Mariana Rocha, estarei recebendo aqui pessoas com histórias incríveis que já estão tendo suas vidas mudadas. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui Daniel Rocha. Ele é empresário, fundador do Hubs FDS, um centro empresarial de eventos e de inovação em Arapiraca, a segunda maior cidade de Alagoas. É responsável pelo marketing do Grupo Capital do Agreste do BNI. Ex-secretário municipal, ex-vereador mais votado da história de Arapiraca, com 5.126 votos, criador da Fábrica de Sonhos de Arapiraca, com mais de 500 intervenções urbanas, futurista que estuda os impactos da quarta revolução industrial. E está abrindo uma empresa de importação de robôs em Shenzhen, a cidade do futuro da China. E olha só, Daniel Rocha, eu sou Mariana Rocha. Será que a gente é parente, Daniel? Espero que sim. Coisa boa receber você aqui. Fala um pouquinho mais. Você começou na área pública em 2002 e foi secretário municipal, né? O vereador mais votado da história de Arapiraca. Criou ONGs, a Fábrica de Sonhos e agora é um empresário futurista que anda estudando a quarta evolução industrial. Como uma pessoa faz isso tudo, hein? Conta pra gente. É o empreendedorismo, né? A necessidade de sobreviver, se destacar no mercado. E, por sorte, eu abri um espaço empresarial lá na cidade, que hoje é o mais requisitado, com salas privativas e uma infraestrutura fantástica para a realização de eventos, treinamentos. E tudo isso me influenciou enormemente para estudar melhor o mercado e entender as dinâmicas do que está acontecendo. Desde lá atrás, eu sempre fui um entusiasta dos grupos de networking. Como eu havia falado, montei um grupo de relacionamento empresarial ainda na pandemia, depois de ter entrado em contato com o BNI, ter visto quais eram as iniciativas mais relevantes no Brasil e no mundo. E aí montei o meu projeto muito influenciado pelo que eu via o Dr. Ivan Meisner realizando pelo mundo. E de lá para cá, esse desejo de emitir opiniões relevantes sobre o que está acontecendo me fez me preparar, me qualificar. Eu estou aqui muito animado, né, de ver o BNI tendo essa relevância toda, liderado pelo Madison e pelo Luciano no nosso estado. Recentemente abrimos o grupo de Arapiraca e estou eu aqui de mãos dadas com vocês para que o BNI de Alagoas seja referência e possa principalmente ajudar o nosso ecossistema, né? A gente sabe dos enormes desafios que Alagoas enfrenta e eu repito por onde passo, né? Conectados, unidos, somos muito mais fortes. E eu estou aqui encantado, Mariana Rocha, que é o nome da minha irmã, de Olha que ter conhecido. coincidência, minha gente. Coincidência Eu acho que maravilhosa. se puxar um pouquinho, a gente é primo. Espero que sim, como eu havia dito. E estou realmente encantado, Mari, pela oportunidade de tê-la conhecido melhor, uma especialista em branding, que é uma área que eu tenho muito interesse. Inclusive, preciso investir mais na construção da minha imagem. E é isso, fico muito feliz, ansioso para que a gente realize o nosso um a um, para que a gente possa se conhecer melhor por Exatamente. intermédio dessa metodologia maravilhosa que o BNI tem e disso possam surgir negócios e parcerias, né? Amém. Que coisa boa, que história bacana. Queria saber, sabe, Daniel, como foi que você começou na carreira e por que que veio a vontade de entrar na área pública? Como surgiu isso? Conta para as Na pessoas. verdade, minha mãe era política. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe havia sido vereadora, uma médica pediatra da cidade muito influente que seguiu esse caminho da política. E eu me vi na política desde muito cedo, até o momento em que ela se elege prefeita de Arapiraca. Isso ainda nos anos 90. Imaginem vocês o que era o interior de Alagoas nos anos 90 para que uma mulher conseguisse se eleger prefeita. E eu achei tudo isso muito bonito da parte da minha mãe e acompanhei. Em alguns momentos, né, no início da minha jornada profissional, imaginava eu que fosse esse ser o meu caminho. Tenho a impressão de ter realizado muita coisa relevante em benefício da minha região e a sequência natural desse meu trabalho foi enveredar pelo empreendedorismo e com o meu negócio tentar também dar a minha parcela de colaboração para o desenvolvimento de Arapiraca. De certa forma, o Hub FDS, esse centro empresarial e de Sim. eventos, que hoje é um centro de inovação tecnológica que discute em alto nível inteligência artificial, robótica, o metaverso, o famoso Bitcoin e essas tecnologias convergentes, a gente lá discute e tenta alertar, tenta tecnologizar os agrestinos
porque, como digo sempre, né, quem não for tecnológico nessa década pagará um preço muito alto, e é esse o objetivo que a gente tem na cidade, de fazer com que as empresas, as instituições e o poder público enxerguem para a importância de investirem em tecnologia, de transformarem as suas mentes para a necessidade de se utilizarem dessas ferramentas que estão na palma das nossas mãos, mas que muito poucos utilizam, né? Verdade, Ficam olha. ali muito resumidos ao WhatsApp e ao Instagram, quando deveriam entender que você pode aumentar enormemente a sua produtividade se você virar essa chavezinha de se tornar uma pessoa tecnológica. E essa tem sido a nossa missão lá em Arapiraca: ajudar as pessoas e os empreendedores a se conectarem, estimulá-los a se desenvolverem e alertá-los para a importância dessas ferramentas de IA, desse novo mundo que está chegando aí na nossa frente. Vocês viram, tomaram nota, 6 minutos de podcast e tivemos uma mentoria grátis aqui. Então, fiquem ligados, porque imaginem que não vem por aí, viu? Muito conhecimento, muita troca, muito insight. E eu sei que você vai amar ficar aqui até o fim. Mas, olha, eu fiquei pensando, sabe, Daniel, você foi secretário municipal em 3 pastas diferentes, né? Assistência social, esporte, lazer, comunicação. Como é que você conseguiu fazer tudo isso, né? Onde você vive, o que come, quando dorme? Porque é muita coisa, é muita atividade. Você mesmo já falou que sua mãe já era da área política, então a fruta, já dizia o ditado que a fruta não cai longe do pé, né? Mas esse movimento incessante, sabe? Essa busca pela melhoria, esse seu olhar adiante, essa sua movimentação tão intensa, você, uma pessoa jovem, com tanta bagagem nos cenários mais variados. Como foi que você conseguiu fazer tudo isso? Né? Cara, a real é que me angustia muito, me frustra enormemente termos um estado tão lindo como o nosso, né? Com belezas naturais tão incríveis. Onde quer que você ande por essa lagoas, a gente se encanta com o que vê, mas ao mesmo tempo as condições para que as famílias se desenvolvam, para que as empresas consigam prosperar, são muito difíceis. De uma maneira em geral, a gente se depara com índices educacionais, de saúde, de segurança pública, que nos deixam muito frustrados. E aí, isso E foi esse a. meu trabalho tem sido sempre o de tentar inovar, de trazer para o nosso amado estado das Alagoas informações que oxigenem o ambiente de negócios da nossa região. E é isso que tenho tentado fazer, desde lá atrás, nas pastas que exerci nas secretarias que foram citadas. O meu objetivo era sempre de estudar, me qualificar e entender que o que está sendo trabalhado em outros lugares do Brasil e do mundo podem ser implantados e adaptados à nossa realidade. E desde lá atrás, se as pessoas forem ler o descritivo que você fez a respeito do meu trabalho, nada mais é do que identificar soluções inovadoras e tentar adaptá-las à realidade local. Então, a gente pode dizer até que a ONG que você apoiou, né, do curso pré-vestibular chamado Superação, veio desse desejo, essa motivação realmente de levar melhoria e maiores oportunidades e acelerar essa visão da tecnologia. É como se fosse, olha, eu tenho essa visão e eu desejo proporcionar as maiores condições e as melhores possíveis dentro daquilo que eu tenho para que as pessoas sejam beneficiadas com isso e vejam também um mar de possibilidades que eu encontro nesse caminho. Seria mais ou menos isso? Seria da compreensão de que o que transforma um indivíduo é a educação. E tanto Exatamente. hoje quanto lá atrás, com o cursinho pré-vestibular gratuito Superação, que eu abri no período em que fui vereador em Arapiraca, tinham esse objetivo. E por intermédio de conectar bons professores motivados, estimulados aos jovens locais, a gente pudesse ver eles tendo a oportunidade de refletir sobre as possibilidades que viriam a ter se investissem, né, na sua capacitação. E é isso que tenho feito e continuo fazendo com o espaço que temos lá em Arapiraca, como havia falado, né, de estar treinando as pessoas em inteligência artificial, Muito as bacana. ajudando a entenderem sobre essas dinâmicas de mercado tão complexas que se avizinham. A exemplo da robótica, a gente tem encontros para falar de robótica em Arapiraca, que será a maior indústria de todos os tempos. Não é à toa que eu estou em Shenzhen agora para importar robôs. Quer dizer,
É essa clara compreensão, apaixonado que sou por inovação, de que o nosso estado das Alagoas, se for oxigenado, se tiver Marianas Rochas, Ricardos, Madsons Delgados, que tragam novidades para a gente precisa difundi-las para que os nossos 3 milhões de habitantes possam enxergar melhor as possibilidades, né, de futuro para suas vidas. Poxa vida, que bacana, Daniel, muito legal ouvi-lo falar e sentir essa paixão, né? Esse propósito, você vê que é algo muito genuíno e isso com certeza impacta muitas vidas, né? E a Fábrica de Sonhos que já fez mais de 500 intervenções urbanas, né? E ela vem também, o que vem assim por trás disso? Esse desejo de levar inovação. A ideia surgiu como? Queria saber assim, um belo dia eu estava ali, acordei, rapaz, eu vou... Viajando pelos 4 cantos do mundo e vendo como as praças, os parques têm muita vida, né? Em outros países, nos mais avançados em particular. E em determinado momento, Arapiraca começou a se transformar urbanisticamente. A gente tem parques muito bonitos em Arapiraca que eu identificava que precisavam receber melhor as famílias locais por intermédio de colorir esses espaços com pinturas de rua, com Arte, monumentos, com cultura, festivais. E aí, nesse período em que Célia Rocha, minha mãe, era prefeita da cidade, eu identifiquei que poderíamos fazer algo nesse sentido. Ocupei galpões de fumo, né, que imagino eu que você saiba que sim. a história do crescimento de Arapiraca está muito relacionada à cultura do fumo. E um espaço desses que na oportunidade estava abandonado, nós levamos os artistas locais para transformar aquele espaço, ocupá-lo, e daquele momento em diante nós por vários anos tivemos esse local se transformando como se fosse daqueles galpões de escola de samba, sabe? Olha que Cheio de bacana. vida, em que a gente criava a decoração do São João da cidade, da decoração natalina, e foi muito bonito, foi uma Nossa, que passagem muito bacana. legal. E esse espaço que era ocupado por esse projeto, chamado Fábrica de Sonhos, foi o que se transformou o que é hoje o Hub FDS. Hub FDS, de Hub, de ponto de encontro, FDS da Fábrica de Sonhos, que hoje, de certa forma, tenta trazer para perto as pessoas mais inovadoras do Agreste, os profissionais que melhor se capacitam, as empresas que entendem a necessidade de se conectar, de terem programas de desenvolvimento. E lá é esse grande hub, que é um desejo que eu sempre tive de encontrar e criar um lugar que congregasse, que unisse as pessoas que acreditam em capacitação, em inovação, em futuro. E a gente, por incrível que pareça, estamos conseguindo prosperar. Olha que coisa bacana essa bem inovação. interessante. Trazer uma utilidade pública onde você planta uma semente e aquela semente pode gerar tanta coisa, né? Tantas ideias dessas reuniões, desses encontros, dessa manifestação cultural de uma cidade em espaços que às vezes estavam subutilizados, né? Sim. E aí surgiu a Fábrica de Sonhos, onde promove, é um lugar aberto para esses encontros, realmente é transformador, muito bacana essa Cara, quero lhe receber em Arapiraca para poder lhe mostrar as coisas belíssimas que fizemos. Vou com o maior prazer, fico muito feliz pelo convite desde já. Eu vou e depois eu conto para vocês, viu? Tudinho. Conto mesmo. Daniel, você foi vereador mais votado na cidade de Arapiraca. Você tinha poder político, influência, e aí você deixa tudo, abre o co-work. E qual foi o momento que você decidiu sair da política? Na verdade, não fui eu quem decidi. O destino me levou a isso, como se num castelo de cartas, né, que de uma hora para outra desmoronou e todo o meu projeto tinha o intuito de enveredar pelo caminho da política, mas olhando em retrospecto, hoje agradeço enormemente não ter ido por esse caminho. Mas naquela oportunidade necessitava eu empreender, né? Sem bagagem, sem experiência, sem capacidades fundamentais, né, para se montar um negócio. Não sabia eu nada de liderança. Pouco eu tinha entendimento sobre gestão, Totalmente sobre marketing, verde, né? finanças. A Fábrica de Sonhos, quando se transformou um negócio, por vários anos foi mais um pesadelo do que qualquer outra coisa, porque bem sabemos, né? Montar um negócio é uma grande armadilha. Existe uma romantização enorme com relação ao que é empreender,
E eu falo isso por experiência própria, mas isso só fez reforçar o meu desejo de colaborar com os empreendedores, por isso me identifico muito com o BNI, porque considero que na jornada do empreendedor, instituições como essa são de fundamental importância para que a gente oxigene a nossa rede de relacionamento, consiga Exatamente. amadurecer, nos conectarmos a empresários com maior experiência. Quer dizer, tudo isso me leva a crer que estou aqui no lugar certo, dando as mãos ao BNI, que eu me identifico enormemente, para que a gente consiga fazer com que mais e mais empresários alagoanos enxerguem esta obviedade, né? Verdade. De que grupos de relacionamento empresarial são obrigatórios para um empreendedor que deseja se destacar. Exatamente. O networking, ele é uma fatia do seu negócio. Você que é empreendedor, empresário, não tem como dizer que a falta de tempo é um motivo para você não estar nesses ambientes. Muito pelo contrário, porque o próprio BNI traça isso de que falta de tempo é desculpa por aquele que diz que não tem tempo por falta de método. Então, Perfeito. você precisa entender que essa é uma fatia do seu negócio. Assim como você tem a contabilidade, assim como você tem as reuniões com seus clientes, você precisa ter suas reuniões com seus parceiros de negócios. Porque o fruto e a sustentabilidade a longo prazo, o alcance que você pode ter com esse movimento, ele pode ser vital para o seu negócio. Ainda mais a gente falando aqui num movimento em Alagoas, que é um estado pequeno, que a influência ela gira muito, né? Então, esse romantismo que a gente é levado a crer no início de tudo, quando deixa lá uma determinada profissão para poder enveredar no empreendedorismo, quanto antes a gente entende isso, maior a chance de que a gente consiga expandir. Eu tenho um sentimento, Mariana, que eu gostaria de compartilhar com todos aqui. Eu considero, como havia falado, o BNI estratégico para quem quer se posicionar bem. E nós estamos num momento mais delicado da história. Está mudando muito a regra do jogo por completo em todas as áreas. Mesmo as pessoas mais alheias entendem que a inteligência artificial modificará as dinâmicas de negócios de maneira muito abrupta. E aí, nesse sentido, creio eu que hoje, com o Centro de Inovação do Hub FDS, nosso objetivo seja, e estou me aproximando muito dos líderes do BNI em Alagoas, para que a gente dê as mãos às empresas de tecnologia, para que todas ocupem seu espaço nas cadeiras dos grupos do BNI, porque me parece que será de fundamental importância que todos nos transformemos digitalmente. Quem não adotar inteligências artificiais na gestão do seu negócio nesses próximos 2 anos estará na iminência de perder a competitividade. E eu falo isso muito para o Madison, falo isso muito para o Luciano e quero falar isso para você também. O meu objetivo no BNI hoje é identificar quais são as empresas de tecnologia mais relevantes, trazê-las para terem cadeiras efetivas dentro do BNI, para que a gente consiga acelerar o processo de transformação tecnológica de todos nós. Essa é a única maneira que eu encontro de nos mantermos competitivos num cenário que mudará enormemente. E o BNI ele é fantástico nesse sentido, né? Pela capilaridade, pela relevância, pela metodologia que é muito especial, né? Estamos falando de uma organização que tem mais de 40 anos, que está em mais de 70 países. Eu já abri um grupo de networking e sei que a metodologia é a diferença entre o fracasso e o êxito. E o BNI tem a metodologia certa para que isso que aqui está sendo falado seja realmente implementado, né? Como havíamos falado da nossa reunião 1 a 1 e das outras iniciativas da metodologia. Quer dizer, a minha missão no BNI de Alagoas hoje é essa, é fazer com que a gente tenha clareza sobre quais são as soluções que permitirão que a Mariana Rocha consiga atender de maneira ainda mais qualificada os seus clientes, implementando ferramentas de inteligência artificial que podem qualificar o atendimento, que podem levar mais informações para para as pessoas para que você preste a consultoria. As possibilidades serão infinitas para quem adotar tecnologia. E esse é o nosso objetivo, fazer com que cada um dos membros do BNI de Alagoas estejam up-to-date com o que há de mais moderno para que eles consigam aumentar as suas margens, serem mais relevantes, atenderem mais clientes e se precaverem e se protegerem de um mercado que está mudando muito rápido. Exato, muito bom. O que você viu no empreendedorismo que você não viu na política?
muito mais dinamismo, um desejo muito maior de capacitação. O empreendedorismo me parece que é a melhor escola de todas para qualquer indivíduo. Se E, eu tendo um filho que espero ter, estará na jornada desse meu filho ser empreendedor. Estudei muito, mas em nenhuma outra área eu me desenvolvi tanto quanto na área do empreendedorismo. e É a o, grande escola, né, é a Mariana? escola, é que nem sair da casa da mãe para morar sozinho, enquanto aí está terminando o terceiro ano, começando a trabalhar. Eu acho que é a escola que a vida ensina realmente, Incrível. que coloca a gente na prática. E o maior desafio de fazer essa transição? É não estar devidamente preparado, né? Eu acho que a área pública me limitou muito, mesmo sendo essa pessoa com essas características, curiosa, inovadora. O meio público, ele não tem a mesma efervescência da iniciativa privada e, em função disso, como todos bem sabemos, nós somos frutos do ambiente. Estamos num ambiente de pessoas competitivas, relevantes, estudiosas, a gente também é alçado. Infelizmente, o que a gente percebe no meio público é um ambiente de pouco estímulo à competitividade, de pouco estímulo à capacitação. E isso é uma diferença notável da iniciativa privada para o setor público. É algo muito sentido, né? Faz total sentido. E me diga uma coisa, a Hub FDS, ela é um pedacinho de Pinheiros, né? Do Vale do Silício e de Xengen, do Agreste Alagoano. Agora, como foi que você conseguiu trazer essa mentalidade para Arapiraca? A gente não está falando de uma capital, né? É esse sonho eterno, né, de ver o nosso estado se desenvolvendo, de ver a minha amada Arapiraca sendo uma cidade mais relevante. E aí a gente quando percebe algo tão óbvio, né, em ambientes que estimulem a conexão empresarial, em que você possa se capacitar num ambiente estimulante, inovador, agradável. E nos parece tão óbvio isso, mas quando a gente vai para centros Para a empresariais é tão realidade, mais do mesmo, é tudo tão mais do mesmo, repetido, né? né? Bem como as dinâmicas educacionais, de uma maneira em geral, são tão engessadas e cansativas. Tudo isso me fez crer que a gente poderia transformar aqueles galpões de fumo de Arapiraca num espaço vivo, cheio Isso de é energia. genial, mas como é que você convence essas pessoas? Porque é bem. A gente sabe que implementar algo no ambiente que está engessado causa aquela estranheza, né? Eu acho que é a Notou muito característica isso? mais importante do empreendedor. Sempre que me perguntam isso, eu digo, é a resiliência, é a perseverança. E foi muito isso, como havia falado, né? A fábrica de sonhos foi mais um pesadelo do que qualquer outra coisa por um bom tempo, mas essa crença de que esse era o caminho a seguir, de que a gente estava levando para a cidade uma proposta do século XXI, em determinado momento ela foi compreendida pelo mercado Sabe o que e eu queria hoje ouvir? prospera. Sabe o que eu queria ouvir? Dentro desse tempo da Fábrica de Sonhos, uma história assim que foi marcante, que transformou tua vida, que você parou, olhou assim, caramba, tá valendo a pena, o caminho é esse. A transformação foi total. Teve algum caso específico que trouxe para você? Sim. Eu, eu. A gente nessa conversa de 30 minutos não consegue se aprofundar, né? Sim. Mas quando eu havia lhe falado de que eu não tinha as habilidades para gerir a minha empresa, eu passei por crise de ansiedade. Veio uma pandemia, eu me vi na iminência de ter que fechar o meu negócio, não soube lidar com a exposição, né? E meu Deus, como assim? Me verão como um fracassado. E não fosse ter tido acesso a bons consultores, treinadores, palestrantes, pessoas com vasto conhecimento que ocupavam o meu espaço de eventos para desenvolverem os programas de treinamento das empresas mais relevantes de Arapiraca, eu não conseguiria ter enxergado o que enxerguei. Para você ter uma noção, há 10 anos atrás eu nunca tinha estudado sobre inteligência emocional. Olha Não sabia nem o que era isso. Quer dizer, o grande exemplo que eu posso dar para com relação à importância de um ambiente de estímulo ao empreendedorismo, à inovação e ao desenvolvimento humano é o meu. Porque quase sucumbi e por ter visto exemplos ali na minha frente, eu enxerguei de que precisaria me capacitar com aquelas pessoas que estavam ali na minha frente, liderando equipes, em que eu via
diretores das empresas relevantes de Arapiraca com uma desenvoltura muito maior do que a minha, e aquilo ali me deixava encafifado. Puxa vida, Rapaz, que como negócio é esse? Onde é que eu tô? Pois é, isso foi o que me estimulou a me desenvolver, a melhorar, a me capacitar. Quer dizer, acho que creio que tenha sido um bom exemplo. Muito bacana, né? Prova reputacional firme aí, porque prova maior não existe do que daquele que viveu, que sentiu na pele, que mostrou, não é só eu faço o que eu digo, eu disse, olha, eu fiz, olha, eu passei, eu vivi, então existe esse caminho, né? Você passou 3 meses lá em Shenzhen, a cidade do futuro, e vai voltar em maio para abrir uma empresa de importação de robôs, né? Você é tipo um viajante do tempo que voltou do futuro, né? A gente pode dizer mais ou menos isso. Para quem não conhece, fala um pouco mais sobre essa cidade, sobre a importância dela. E eu queria que você retratasse assim, o choque cultural maior que você percebeu nessa experiência. Interessante, né? A gente está falando de Shenzhen, a cidade que exporta 90% dos componentes eletrônicos que estão em todos os laptops, tablets e smartphones do mundo. 90%. É uma metrópole de 19 milhões de habitantes, que quando você sai de lá e chega em São Paulo, a sensação que eu tive é de que São Paulo era uma vila, comparativamente em relação à infraestrutura. Eles estão em 2050, mas também o Brasil está muito atrasado do ponto de vista de adoção tecnológica. Onde quer que você ande por aquela cidade, você verá robôs no atendimento, na limpeza das ruas, no policiamento, na entrega de bens de deliveries por toda a cidade. É o exemplo mais claro do que veremos o mundo todo nos próximos anos. Eu, em Arapiraca, eu digo, se preparem para vivermos uma verdadeira ficção científica. Despertei para o mercado da robótica, porque as projeções são chocantes. A gente está falando em 2030 de já termos mais de 100 milhões de robôs humanoides. 100 milhões de robôs humanoides, quer dizer, toda grande organização em Alagoas já terá o seu robô humanoide. A gente está falando que em 2028, esses robôs humanoides já terão mais destreza do que cirurgiões. Olha. E mais agilidade do que atletas. Quer dizer, é algo muito relevante. Quando a gente projeta um pouquinho mais, 2035, já se falam em 2,5 bilhões de robôs humanoides. Em 2040, mais robôs humanoides do que pessoas no mundo. É ou não é argumento suficiente para fazer as pessoas abrirem os olhos para o mercado da robótica? Gente, é um impacto se a gente for parar para fazer essa observação de futuro, é um impacto. E chega a ser até um pouco assustador, né? Então, vamos ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos, porque tende a acelerar muito esse processo. 2040, eu lembro da época dos memes que a gente falava, tô rindo até 2020. Eu disse, meu Deus, 2020 chegou, e agora? Eu vou dizer o quê? 2020 parecia algo tão distante, e agora a gente já está em 2026, e esse é um impacto considerável, né, que a humanidade toda vai sentir. Mas falando de legado, agora que a gente está se aproximando do final, qual o impacto que você quer deixar? Qual o legado que você quer deixar disso tudo para as pessoas? Nesse momento, me chama muita atenção isso, de compartilhar essas informações que parecem de ficção científica, mas que precisam ser refletidas por todos nós, porque senão seremos pegos todos de calça curta, numa mudança dramática dos tempos, né? Os especialistas têm chamado esse momento entre 2025 e 2030 não quero lhe interromper. De tsunami supersônico. Você tá que nem um mensageiro do apocalipse, viu? Sim. Minha gente, eu tô ficando com medo de conversar com ele. Não, você não... Ai, meu Deus, esse medo me arrumar aqui na cadeira, viu? Temerário. Gente, o mensageiro do apocalipse. Sério mesmo, as perspectivas são gigantescas assim? Cara, é mais ou menos um comparativo do que era ali no começo da década de 2000, ali em 1997, 2000, quando falavam, para mim,
A internet vai ser relevante. Ninguém acreditava, né, naquela oportunidade. E hoje o que é a internet? Se você olhasse para o começo do século XX, antes da eletricidade, como era a vida antes da eletricidade? Aí veio a eletricidade e mudou tudo, né? E, meu Deus, a mesma coisa será a inteligência artificial. Só que, diferentemente dessas outras duas revoluções, ela acontecerá de maneira muito mais rápida. E as pessoas precisam estar cientes disso. Eu tenho plena convicção de que isso gera uma certa aflição. Digo todos os dias, profissionais que queiram estar atualizados precisarão diariamente parar um pouco e colocar ali no YouTube quais os impactos da inteligência artificial na minha carreira. Quem não fizer isso, né, seja você advogado, contador, arquiteto, agrônomo, engenheiro, tá realmente incorrendo num erro muito grande que vai lhe penalizar no futuro. Sim, as coisas mudarão muito rapidamente. A gente observa da pandemia para cá, olha o que nós passamos, olha o tanto que a gente percorreu, avançou no espaço tão curto de tempo. Então, imagina, 2040. Então, a gente está aqui com previsões, tipo... Daniel fazendo a veja massa sensitiva da tecnologia, trazendo informações que daqui a alguns anos você vai assistir esse podcast e vai dizer, rapaz, não é que ele disse tudo isso mesmo, não é que aconteceu? Talvez daqui a alguns meses, viu? Gente, então esse legado que você quer deixar... Isso, acho que o Centro de Inovação do Hub FDS tem essa obrigação de não medir palavras com relação a algo tão importante. Os especialistas falam que entre 12 e 18 meses nós já teremos IAs mais capazes do que a maioria das pessoas que trabalham na frente de um computador. Se isso não for algo que mereça um estudo da sua parte, eu não sei o que seria. Quer dizer, a gente verá avanços muito rápidos. Eu acho que, de certa forma, hoje o raciocínio enverede sem pestanejar para dominar essas ferramentas de IA. Não será você que perderá um emprego para uma IA, e sim para alguém que sabe dominá-la melhor do que você. Isso aí já é público e notório. E nessa jornada, entender como se posicionar bem. Mas, de uma maneira em geral, este é a missão do Hub FDS em Alagoas, é alertar as pessoas para o impacto dessas tecnologias ao longo do tempo, em que nós também fazemos as pessoas enxergarem. O Fórum Econômico Mundial diz algo muito interessante. Serão 90 milhões de pessoas que terão seus empregos deslocados, em que a inteligência artificial fará grande parte do que elas fazem. Mas teremos 170 milhões de novos empregos, em profissões que talvez a gente nem consegue imaginar quais serão, né? Da mesma forma como não sabíamos que existiria a profissão de social media, nos dias atuais, de youtuber, de influenciador. Da mesma forma, nós veremos isso no futuro. E da mesma forma como, né? Eu estou falando de robótica agora, muita gente ainda nem está se dando conta do tamanho do que significará a robótica. Por isso que existe a necessidade de que centros de inovação possam estar instalados em todo lugar, para que as pessoas tenham acesso a essa informação já de uma forma que elas consigam adaptar a sua realidade e buscar estarem perseguindo as profissões e as habilidades que colocarão elas sempre em destaque no mercado profissional. Eu acredito muito nisso, sabe? A minha profissão mesmo, como personal brander, é algo que nasceu em 97 lá nos Estados Unidos. É um bebê, se a gente for ver em termos de profissões como advocacia, medicina, odontologia, né? E hoje é uma profissão que está em alta, com grande perspectiva de crescimento por conta dessa questão do capital humano. Mas, do mesmo jeito que no trabalho de posicionamento eu recebo alguns profissionais que têm essa restrição a aderir à tecnologia, a tornar os processos mais automatizados dentro da empresa, tem essa resistência. Eu disse, olha, vai vir, vai acontecer, você queira ou você não. Essa guerra de braço você perde. Você vai ficar gastando sua energia, tentando não aderir a isso e esperar o concorrente muito menos qualificado ocupar o teu espaço que devia ser seu, pela sua trajetória, pela sua bagagem, ou você junta, poupa essa energia, entende o que você tem, agrega os seus processos e faz com que isso seja aprimorado na sua entrega. Sim. O que é que você escolhe? Ser afogado ou deixar a maré levar?
Mas no grupo do BNI isso não acontece, porque a gente está estruturando treinamentos voltados para a tecnologia para todos os membros do BNI de Alagoas e de Sergipe, justamente para que não exista nenhuma resistência para com relação da adoção do máximo de tecnologia na organização. Eu digo isso assim de maneira hilária. A gente está falando, Mariana, de em um ano os famosos agentes de IA que estão se tornando algo plausível e possível de ser implementado, permitirão que no começo do próximo ano nós tenhamos centenas de funcionários trabalhando nas nossas organizações. É isso que se avizinha. Olha, resistir a isso é abrir mão de ter uma capacidade nunca antes imaginável. Quer dizer, amigos do BNI, estamos de mãos dadas, trazendo as melhores soluções para que os membros do BNI de Alagoas e Sergipe estejam extremamente atualizados, competitivos e na onda tecnológica. Daniel, obrigada por estar aqui no Fala aí BNI. Um brinde, que seja o primeiro de muitos encontros. Você foi honesto, verdadeiro, visionário, mostrou que é possível ser futurista e humanista ao mesmo tempo. Obrigado. Então foi muito bacana. Quem sabe a gente possa se encontrar mais vezes. E eu acho que se a gente cavucar um pouquinho, a gente ainda é primo. Eu acho. Fala para as pessoas onde elas podem te encontrar. A gente produz muito conteúdo sobre as coisas que falamos, né? Sempre divulgando as novidades do mundo tecnológico, para que vocês que têm curiosidade sobre essa área, eu sugiro que todo mundo, como havia falado, dê uma estudada sobre os impactos da quarta revolução industrial. Podem me acompanhar no Instagram, através do @DanielRochaBR, bem como do nosso Centro de Inovação Tecnológica, o Centro de Inovação Tecnológica do Agreste Alagoano, @hubfds.br. Pessoal, se vocês gostaram desse podcast, encaminha ele para aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar desse bate-papo. E se você também tem uma história no BNI que queira compartilhar com a gente, entre em contato. Quem sabe você vai estar aqui sendo entrevistado por mim no Fala aí BNI. Até a próxima.